Nosso planeta possui uma incrível biodiversidade. Atualmente, estima-se que existam mais de 900 mil espécies de insetos, cerca de 5.500 espécies de mamíferos e pelo menos 10 mil espécies de répteis. A gama de seres vivos que vagam pela Terra é enorme e, por isso, é extremamente natural alguns desses animais serem estranhos aos nossos olhos. É sobre isso que você vai conhecer no vídeo de hoje. Mas antes de conhecermos esses animais surpreendentes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal para sempre acompanhar curiosidades interessantes como essa. 10 animais mais estranhos do planeta Terra. Caranguejo-aranha gigante. Abrindo a lista com um dos seres mais assustadores, temos o caranguejo-aranha gigante. Crustáceo é facilmente encontrado no Japão, onde é o folclórico causador de pesadelos. O crustáceo pode chegar a quase 4 metros de altura, com pernas longas e muito semelhantes à de uma aranha gigante. Os animais, entretanto, não são muito pesados, conseguindo atingir apenas 19 quilos. O caranguejo-aranha gigante consegue viver até os 100 anos de idade e é um dos animais mais antigos do mundo, estando por aqui há cerca de 100 milhões de anos. Mas ainda não chegamos na parte mais assustadora sobre esse animal. Essa espécie é onívora, ou seja, come tanto vegetais quanto carne de outras criaturas. Porém, o mais bizarro é que são conhecidos necrófagos, ou seja, não caçam as presas, alimentando-se de restos de animais que já estão mortos. Blobfish. Há uma boa razão para o fato dele ter sido eleito como um dos animais mais feios do mundo. Agora, nunca devemos julgar nada com base em sua aparência, mas vamos ser honestos. Esse peixinho é uma massa perturbadora de gel vivo que está fora da água. Embora os eventos exatos que levaram à sua descoberta sejam desconhecidos, certas fontes ainda afirmam que os mergulhadores encontraram essa criatura de águas profundas em 1978 ao largo das costas australianas. Não representa uma ameaça real para os seres humanos, uma vez que não tem nenhum músculo e não pode sobreviver fora da água, mas é a aparência dele que é feia e perturbadora. Esse animal gelatinoso é um habitante das águas ao redor da Austrália e da Tasmânia, vivendo nas áreas com mais de 1.200 metros de profundidades, locais onde a pressão atmosférica é inúmeras vezes mais forte do que o nível do mar. Ele se alimenta basicamente de caranguejos e lagostas e, por não possuir nadadeiras bem definidas, é arrastado livremente pelas correntezas. Axolote. Imagine o seguinte: um anfíbio com uma cairinha extremamente fofa, que pode parecer um adorável filhote, com capacidade de regeneração até mesmo de partes do cérebro, que respira pelas guelras, pela boca e pela pele e está em perigo de extinção. Esse animalzinho é o axolote, nome que significa monstro aquático. Porém, de monstro ele não tem nada. A alimentação dessas criaturinhas é baseada em pequenos invertebrados, como insetos e minhocas, além de girinos. Patola de pés azuis, com patas azuis que parecem botas e um bico grande, o bichano despertou a curiosidade de todos. O animal é conhecido como patola de pés azuis. A espécie é uma ave marinha nativa das regiões subtropicais e tropicais do leste do Oceano Pacífico. Segundo estudos realizados com essas aves, foi possível observar um comportamento curioso em relação às patas azuis. Foi descoberto que os pés azuis são usados para atrair sexualmente as fêmeas para o acasalamento, e aqueles que têm os pés mais azuis que o normal tendem a ter mais sucesso em encontrar parceiras, sem falar na descoberta de que estes são os mais saudáveis do que aqueles com pés mais opacos, pois têm uma capacidade de se manter bem alimentado. Aie-aie, encontrado apenas na ilha de Madagascar, na costa africana, o aie-aie é uma espécie de lêmure que é conhecida pela sua aparência peculiar. Apesar de seu tamanho inofensivo, as lendas costumam associá-lo com a má sorte e com a morte, o que faz com que a espécie esteja correndo risco de extinção. Os moradores da ilha dizem que o aie-aie possui uma natureza maligna e acreditam que encontrar o pequeno primata é pior que a morte. Outras lendas dizem que o lêmure invade as casas dos moradores para amaldiçoá-los com seu dedo médio, que possui um tamanho desproporcional em relação ao resto do corpo. Além da aparência repugnante, acredita-se que o misticismo em torno do animal ocorra por conta do comportamento dele, já que, ao contrário de outras espécies, ele não sente medo de seres humanos e se aproxima para observá-los. Quando adulto, um aie-aie
pode chegar até 90 centímetros de altura. Outra característica física marcante do animal são os seus dedos. O dedo médio é mais fino do que os demais e é utilizado para bater em cascos de árvores, enquanto que o quarto dedo, que é o mais longo, serve como uma pinça para retirar insetos de dentro das árvores. E apesar de ser visto como uma criatura maligna, o aie-aie possui um comportamento pacífico. Ele se alimenta de seiva, legumes e insetos. Quando não está em seu habitat natural, ele pode roubar frutas, cana-de-açúcar, ovos e plantações das aldeias locais. A aranha-pavão, também conhecida como Maratus nemo, ela foi nomeada pelo biólogo especializado em aranhas Joseph Schubert. A espécie recebe este seu nome por sua coloração que mistura laranja e branco e lembra bastante o peixe-palhaço, protagonista do filme Procurando Nemo, de 2003. Por medirem entre 1,5 e 7,5 milímetros, as aranhas-pavão dificilmente são identificadas a olho nu. À primeira vista, ela parece uma aranha comum, sendo necessário uma câmera potente com lente macro para que as escamas sejam vistas. As aranhas-pavão é um tipo de aranha saltadora muito comum na Austrália e tem como peculiaridade o fato de possuírem escamas vibrantes e com cores vivas. Essa característica é uma espécie de dimorfismo sexual, já que está presente apenas nos machos e é usada para atrair as fêmeas. Os machos das aranhas-pavão fazem de tudo para conquistar uma parceira. Eles levantam a pé, batem palma, mudam as coreografias e se tornam verdadeiras estrelas da dança. No entanto, é um risco, pois pode ser a última dança. Caso o macho não consiga executar o seu plano com perfeição, provavelmente será atacado pela fêmea, que pode até matá-lo. Camarão com o soco mais forte do mundo. O camarão mantis, ou camarão louva-a-Deus palhaço, é um dos animais com um dos mais fortes socos de todo o planeta. Esse artrópode, que possui pouco menos de 12 centímetros, é capaz de quebrar conchas e até vidros de aquários com seus membros, sendo um dos animais proporcionalmente mais fortes de todo o mundo. Comum nos oceanos Pacífico e Índico, esses camarões são da ordem Stomatopod. As mais de 400 espécies desta categoria morfológica são conhecidas por sua segunda pata torácica, um membro extremamente forte e desenvolvido que consegue destruir presas com facilidade. A força de um soco do camarão mantis é de 1.500 newtons, ou cerca de 152 quilos, enquanto o soco médio de um ser humano está na casa dos 3.300 newtons, ou 336 quilos. Ou seja, eles são muito menores que a gente, mas dão socos com a metade da nossa força. Saiga. A saiga é uma espécie de antílope em alto risco de extinção e que originalmente habitava uma faixa territorial na Eurásia. Uma espécie adulta mede em torno de 76 centímetros e pesa entre 31 e 43 quilos e vive entre 6 e 10 anos, enquanto que as fêmeas são menores do que os machos. Quanto à pelagem, a saiga possui pelos curtos de cor castanho claro no verão e pelos espessos e esbranquiçados no inverno. Os machos são maiores do que as fêmeas e somente eles apresentam chifres. Sua característica mais marcante é o nariz flexível, assim como o de um elefante. Sendo assim, durante o verão, a saiga usa seu nariz para filtrar a poeira causada pelo rebanho durante o inverno, aquecendo o ar gelado antes que chegue aos pulmões. Polvo Dumbo. Deixe de lado os vídeos de gatinhos fofos por alguns minutos e dê uma chance para o adorável bebê polvo Dumbo, gênero que tem esse nome por conta das suas barbatanas que parecem orelhas. O pequeno cefalópode foi encontrado durante uma expedição marítima na região noroeste do Oceano Atlântico, realizada por pesquisadores em um instituto oceanográfico em Massachusetts, Estados Unidos. Durante a excursão, os pesquisadores encontraram formas que pareciam pequenas bolas de golfe próximas a ramos de corais, em uma profundidade de 2.000 quilômetros abaixo da água. Ao avaliar o material, perceberam que as bolinhas eram, na verdade, ovos. Em pesquisa publicada no periódico Current Biology, os cientistas revelam que os primeiros deles se chocaram, mas estavam vazios. Alguns outros abriram e de dentro saíram massas gelatinosas brancas. Por fim, do último conjunto de ovos saiu o polvo Dumbo. Os polvos Dumbo, cientificamente conhecidos pelo gênero Grimpoteutes, vivem no fundo dos oceanos, em profundidades de 3 a 4 mil metros abaixo da água, o que dificulta o contato de seres humanos com essa criatura. O bichinho foi submetido a análises para que os cientistas pudessem descobrir a espécie deles, mas nenhum resultado definitivo foi encontrado. Segundo os pesquisadores, o estudo ajudou a entender que os polvos se desenvolvem muito cedo e já nascem com tudo o que precisam para viver independente de seus habitats. O pequeno polvo Dumbo, por exemplo, já nasceu com a cartilagem de sua barbatana, de sua concha interna e com uma musculatura forte o suficiente para que pudesse nadar. Quando saiu do ovo, seus tentáculos também já tinham um número ideal de ventosas desenvolvidas, além de olhos capazes de observar
controlar o ambiente e um saco vitelino que lhe provia substância por um período de tempo até que ele fosse capaz de caçar sua primeira refeição. Cervo-vampiro, o Hydropotes inermis, conhecido como hidrópode ou veado d'água chinês, é um pequeno cervo da China e da Coreia que se distingue por não ter chifres. Apesar disso, tem outra defesa. Seus caninos superiores são tão compridos que ultrapassam o maxilar inferior, indo até o queixo. Como o próprio nome sugere, esses estranhos animais são nativos da China, especificamente da província de Jiangsu, que fica ao redor das zonas costeiras úmidas de Yanshan. Espero que tenham aproveitado e aprendido algo novo sobre estes animais. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como este.